1:22, continuamos en Vigo hoy por hoy, tempo para entrevista dual, tempo para abrir tamén un espazo de eixo atlántico de Eurorrexión Galicia Norte de Portugal e de todo o que ten que ver coa cooperación, coa colaboración. Neste programa de hoxe falaremos moito de cultura, falaremos moito de potencialidade cultural, de turismo tamén, maridado con este aspecto que ten que ver coa cultura. Aí Portugal sempre é unha potencia cultural, unha potencia que cando chega esta época do ano tamén exprime ese factor, e queremos coñecer como pode traballarse de cara a un futuro inmediato para abrir novas vías de cooperación transfronteriza en materia de cultura, tamén en universidades, que hai moitos dos nosos invitados poden dar boa conta de como se pode profundizar neste aspecto. Saudamos a Luís Braga da Cruz, que fora no seu día ministro de Economía do Goberno portugués, tamén presidiu a rexión norte de Portugal, presidiu a Fundación Serralves, un dos museos máis importantes de Portugal, e agora pois preside o comité dos expertos da Fundación, o Consello Fundador da Fundación Serralves. Don Luís, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Grazas por acompañarnos e saudamos tamén ao conselleiro responsable de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez. Que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. Grazas por estar os dous aquí, por aceptar a invitación. A min, claro, cando temos aquí a unha personalidade tan importante, ele me decía, non, ministro xa foi, hai moito tempo este aspecto, pero tamén quería preguntarlle, don Luís, o tema da Fundación Serralves, que é tamén un exemplo de como poder concretizar un proxecto e como impulsar unha plataforma cultural tan importante en Portugal, en Europa, como é a Fundación Serralves, don Luís. A Fundação Serralves tem 25 anos, mas em primeiro lugar deixe-me agradecer o vosso convite à Rádio Vigo e à Locália, terem-me convidado, com todo o prazer estou aqui, e ainda para mais na presença do Conselheiro da Cultura, Román. Portanto, vamos fazer aqui uma conversa muito agradável. A Fundação Serralves é uma fundação privada que resultou de uma parceria público-privada, ou seja, foi o próprio governo português que desafiou um conjunto de instituições privadas e de pessoas, personalidades com afeição pela cultura, no sentido de criar um projeto de formação para a cultura contemporânea. O que é a cultura contemporânea? A cultura contemporânea é, digamos, a expressão da criatividade do nosso tempo. Portanto, quando dizemos que é um projeto de formação, é formar os jovens para serem mais do seu tempo e serem melhores do seu tempo. Para os valores contemporâneos, sendo valores contemporâneos, a criatividade, a inovação, o respeito pelos outros, a tolerância, tudo isso é um conjunto de atributos que nós desenvolvemos e gostamos de desenvolver nos jovens. O projeto de Serralves tem 25 anos, tinha como objetivo fazer um museu, criar uma coleção de referência de arte contemporânea, não só portuguesa, mas internacional, sim, e ser, à sua escala, um dos museus mais de melhor referência em todo o mundo. Quais são os fatores do sucesso? Hoje podemos dizer que tivemos sucesso. Eu diria que o principal fator de sucesso foi ser muito exigente em termos de tudo aquilo que fizemos. Tudo o que fizemos foi feito com muita qualidade, com muita exigência. O museu que construímos foi um museu projetado por um dos maiores arquitetos portugueses, que foi Pritzker Parais, o arquiteto Álvaro Cisa Vieira. Sim, a coleção hoje já tem 4.500 obras, é uma coleção que tem valor, mas também quisemos pôr ao serviço da comunidade nacional, e especialmente do norte de Portugal, a coleção que constituímos. E posso lhe dizer com satisfação que a Fundação de Serralves é talvez a instituição cultural em Portugal que faz mais descentralização cultural, mais extensão cultural. Uhum. Portanto, temos acordos com municípios, que são nossos fundadores, porque também contribuíram com 100.000 euros cada um para a Fundação de Serralves, e todos os anos nós fazemos exposições itinerantes em todos esses municípios. E neste momento já são 24. Portanto, é um projeto muito interessante em que tudo o que se faz é acompanhado com o apoio de serviços educativos. O que é que isso significa? Significa que os curadores da exposição transmitem a informação suficiente a um conjunto de monitores que vão desdobrar e explicar a exposição que é mostrada aos jovens das escolas que visitam essa exposição. Isso é muito importante para que a cultura contemporânea e a arte contemporânea, que não é tão perceptível
porque valoriza muito a criatividade, e a criatividade corresponde a um percurso de um artista, e não é só pelo valor intrínseco da obra. Isso precisa ser explicado. E os jovens compreendem, porventura, mais facilmente do que nós aquilo que nos é mostrado. Portanto, foi um projeto muito interessante, e diria ainda sobre Serralves que nós encomendámos à Universidade do Porto um estudo para avaliar o impacto económico da Fundação de Serralves na economia portuguesa. E chegámos a números da ordem dos 40,5 milhões de euros para o PIB no ano 2010, cerca de 25 milhões de euros em valor de emprego criado, e até contribuímos com cerca de 11 milhões para o volume fiscal, que pode ser volume tributável. Portanto, está a ver que são números importantes e que só demonstram uma coisa, que a cultura tem retorno económico, e, portanto, faz sentido conceber a cultura nesta forma transversal de ser um polo de atração, ter património. Já é hoje monumento nacional a Fundação de Serralves, com o seu museu e os seus jardins, que têm jardins históricos muito bonitos, e acolhemos sensivelmente 180 mil visitantes estrangeiros por ano, e duplicámos este número nos últimos 5 anos. E o ano passado tivemos 638 mil visitantes, integralmente. Un aspecto moi importante, conselleiro, que acaba de explicar o señor Braga da Cruz, sobre todo tamén dentro do seu punto de vista como exministro de Economía, a importancia que ten a cultura, non? Que tamén ten ese retorno económico do que falaba don Luís, non, conselleiro? Bueno, eu antes de nada tamén agradecer pois a invitación, e para min pois é unha honra e un placer estar acompañando a unha personalidade tan importante como ten sido e é o señor Luís Braga da Cruz. Bueno, é obvio que está dicindo, pero a veces creo que hai que repetido para que a xente non perciba que a cultura pois é algo que debe estar soamente alimentado polo sector público, non? É máis, a cultura ben xestionada con proxectos intelixentes, como é a Fundación Serralves, é un factor de dinamización económica de primeirísimo orden, porque xenera fluxos de visitantes, xenera actividade económica, xenera de algún xeito pois unha actividade en torno á propia cultura que é vital para moitos territorios, sobre todo para algúns territorios pois que carecen de recursos ou teñen poucos recursos industriales, de infraestructuras, e a cultura pode ser un grandísimo recurso, non? Estou a falar, por exemplo, na Galicia do Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago pois é, sin dúbida, pois un recurso baseado na cultura. O Camiño de Santiago existe porque existe unha cultura xacobea de peregrinación a Compostela, e en moitísimos concellos do rural galego e de outras zonas de España, mesmo de Portugal, pois o Camiño é unha fonte de recursos importantísima para as xentes que viven, unha fonte de emprego, non? Co cual creo que a cultura xestionada de modo intelixente, e a Fundación Serralves, sin dúbida, pois ten demostrado que é unha xestión intelixente do que é a cultura, todo o que ten que ver ca promoción cultural, pois pode ser pois unha fonte de riqueza para un país. E se nós pechamos os ollos e dicimos cal é a imaxen que temos dun país ou dun territorio, vemos elementos culturais, vemos patrimonio, vemos, en definitiva, grandes monumentos, vemos o que nos dá identidade como pobo, non? E iso é algo que temos que ter e que temos que valorar sempre. Un pensa en Galicia e pois pode ver unha catedral ou pode ver un recurso natural, e iso é algo que temos que coidar, porque gran parte do noso dinamismo e do noso crecemento económico, a veces é difícil cuantificar o PIB, non? Pero parte do noso dinamismo económico se sustenta pois na riqueza cultural que temos. E que falaron de dous aspectos moi importantes, señor Rodríguez, e tamén don Luís, o turismo de cultura, non? O turismo museístico que tamén existe, non? Acudir, pois, é indispensable, se estou en Porto, ir á Fundación Serralves, por exemplo, é indispensable estar en Galicia e acudir á Catedral de Santiago, acudir a sitios importantes, non? O fenómeno do turismo é um fenómeno crescente, felizmente, e é um fenómeno que tem resultados que se dispersam por todo o território. Portanto, não é uma ação concentrada que se limita a Madrid ou a Lisboa. Portanto, o património está disperso pelo território, o turista tem uma atitude de curiosidade, quer conhecer a população, quer conhecer os seus sinais, quer conhecer a sua história, quer conhecer a sua identidade. E, portanto, tudo o que seja feito no sentido de reforçar os valores identitários de um território são fundamentais, são elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma proposta turística.
Portanto, nós fomos muito sensíveis a isso e posso lhe dar alguns exemplos, nomeadamente com a proposta de levar a zona histórica de Guimarães ou a zona histórica do Porto a património mundial, e um outro caso que já cai no âmbito no âmbito das paisagens culturais que a Unesco também valoriza, foi o Val do Douro. Os vinhedos do Douro foi um projeto muito interessante em que me empenhei muito na sua concretização, porque, em primeiro lugar, foi necessário delimitar qual a área que deveria ser objeto de candidatura. Pensou-se até inicialmente em integrar zonas de Castilha e León, do Douro, que passa... Os arribas os arribas e a parte espanhola, do Planalto castelhano. Encomendámos estudos também a académicos que procuraram definir quais eram os valores fundamentais. E há um aspecto também que importa sublinhar, em tudo o que é paisagem cultural alterada pelo homem, valorizada pelo homem, que é o caso do Douro, os sulcalcos, os vinhedos que são em plataformas, que a Unesco valoriza muito o chamado contexto vernacular. O que é que isto significa? Significa tudo aquilo que tem a ver com a gesta do homem sobre aquele território. Portanto, ao estabelecer os vinhedos, também tem os centros de vinificação, tem os aglomerados urbanos, tem os seus pontos sagrados, as ermidas, as igrejas, né? E, portanto, envolver todo este contexto vernacular para tentar explicar em conjunto a interação de todos estes elementos é fundamental para valorizar isso em termos turísticos. E o turista gosta disso, o turista gosta de ser impressionado. Agora, o que é que isto reclama por lado da população? A população tem que se envolver em compromisso com aquilo que tem valor intrínseco, mas que vai ser exaltado, ou seja, é necessário fazer um plano de gestão para que os viticultores, se houve um muro que foi derrubado durante a invernia, não pode ser construído de betão armado, de hormigão armado. Tem que ser com um xisto, com a rocha autóctone, e tudo isso reclama que haja programas pedagógicos, no sentido de que as pessoas cumpram esses requisitos, alguns programas de ajuda para zelar pela manutenção da qualidade do património que foi classificado. Isso é tudo. Na zona histórica do Porto aconteceu também isso. Houve programas. Eu presidia uma fundação chamada Fundação da Zona Histórica do Porto, cujo objetivo era reabilitar património construído e, ao mesmo tempo, tratar das pessoas, cuidar que as pessoas tivessem habitação condigna e para que se mantivessem na zona histórica, porque se a tendência do turismo é desertificar, é empurrar os que vivem nessas zonas para fora. Ora, isso é perder o caráter, é perder a identidade. E, portanto, nós fizemos muita questão de que houvesse programas específicos para realojar as pessoas, ajudá-las a viver em regimes diferentes, criar estímulos à atividade económica, nomeadamente na atividade de serviços e comércio, para que tudo pudesse ser mantido de forma a atrair o turista e o turista continuar a reconhecer sinais de identidade da cidade naquele sítio, não é? Isso é muito importante. Falaba de plan de xestión e tamén de investimentos, de programas. Eso é fundamental para poder desenrolar, pues, por exemplo, falaba vostede, conselleiro, do Camino de Santiago. Neso están, ¿no? Precisamente para poder potencialo, ¿no? Bueno, vostede sacou adiante o tema do Camiño Portugués e agora vemos os resultados, pues, por exemplo, neses concellos galegos polos que pasa os diferentes camiños portugueses. Bueno, é obvio que un ben patrimonial, sexa un edificio, sexa un territorio ou sexa pois un conxunto, digamos, urbano, precisa non só que teña un valor intrínseco, precisa tamén que posteriormente se xestione ese valor. Por qué? Porque se non somos capaces de xerar pois un fluxo de visitantes, un fluxo de turistas, podemos pôr en risco os propios valores que son os que lle dan sentido pois aos visitantes, ¿no? Claro. Obviamente todo iso ten que estar acompañado pois dun plan de xestión dos investimentos públicos, un plan de concienciación é fundamental. Eu creo que unha das claves para que un ben patrimonial pois teña sentido e de algún xeito se proxecte e xenere un retorno á sociedade é que sexa querido por esa sociedade.
Eu poño o exemplo do camiño, compromiso, que o do compromiso, non? Sí. Eu poño un exemplo que sempre me gusta poñer, non? Porque é un eixo vertebral que, por exemplo, os galegos nos identifica como pobo e que non escoitei case a ninguén falar mal deste proxecto, non? O Camiño de Santiago, os camiños de peregrinación. Todos queremos participar, colaborar, facer rutas, sexamos do mundo empresarial, do mundo educativo, do mundo político, de calquer ámbito, todos ven o camiño como algo seu, como algo positivo, e, en certa medida, é algo que vertebra unha sociedade, non? Unha sociedade, as persoas temos diferencias, os grupos temos diferencias, pero temos que ter eixos vertebrais que constituyan a columna vertebral pois, dun grupo humano, dunha sociedade, non? E a cultura o é. A cultura nos permite integrar. Temos o camiño, temos outro exemplo en Galicia moi bo, que eu tamén sempre me gusta poñer encima da mesa, que é a celebración das letras galegas. Tamén. O señor Braga da Cruz é moi rapidamente, cada ano se selecciona un escritor ou unha escritora e se fan actividades en torno a esa persoa durante todo o ano, cunha semana, un mes máis intenso, pero para potenciar esa figura, non? Para recordar esa figura. E iso é algo que tamén vertebra o país, porque alrededor dunha persoa, pois os centros escolares, as empresas, os clubs deportivos, as federacións, as cofradías, é dicir, toda a sociedade fai algo vencellado a esa persoa. E iso tamén vertebra, digamos, o que é a propia sociedade, e iso posibilita pois que haya unhas liñas maestras, marcadas pola cultura que nos permiten, de algún xeito, pois construir a cidadanía. Se me permite, eu iria dar um exemplo de algo que foi bem sucedido aqui no norte de Portugal, que se passa com um conjunto de municípios chamado os municípios do Vale do Rio Sousa. Portanto, são municípios que correspondem a um território muito antigo, um território que tem muitos monumentos românicos, igrejas, pontes, alguns monumentos funerários, castelos, e esses municípios tinham pouca coesão entre eles. Portanto, não havia ali uma grande cidade, não havia ali grandes símbolos, havia déficit de coesão e de identidade territorial. Sim. Então lembrámos-nos de desenvolver um projeto chamado Ruta do Val do Sousa, do românico do Val do Sousa. Foi um projeto que foi assumido com muita responsabilidade por aqueles 6 municípios, que começaram por recrutar equipes de académicos que estudaram profundamente todos aqueles monumentos, demoraram 8 anos a fazer esse trabalho, identificando de algumas dezenas de monumentos românicos, quais eram os 25 mais importantes e mais emblemáticos. E então operaram trabalho de restauro, não só do edifício, mas também da envolvente do edifício, portanto, lhe dar enquadramento. E, ao fim, coordenaram todos esses pontos visitáveis e transformaram aquele conjunto numa rota. E nós dizíamos que era um exemplo em que se transforma um recurso num produto. Porque a um operador turístico não lhe interessa... O recurso existe. Sim. O recurso existe, mas não está organizado. Não está organizado, não está melhorado, valorizado, e nem há material de divulgação. E depois associar a isso restauração, pontos de dormida, hotéis, para que o turista possa utilizar aquilo de uma forma muito responsável, mas por um lado tem que haver o tal compromisso de todos os proprietários dos edifícios privados ou a igreja, as paróquias, para que tudo seja coordenado e, ao fim, estabelecer aquilo numa lógica de produto turístico que pode ser tomado pelos operadores. Isso demorou 8 anos a organizar e, neste momento, está em marcha. Tem 15 pessoas daqueles municípios a trabalhar exclusivamente nesse sentido. E todos se revêem nesse projeto, porque é um projeto que corresponde à sua identidade. Hoje tem orgulho em ser, aumentou a autoestima, se quiser. Era um território com pouca autoestima e a sua autoestima melhorou com ese proxecto. Quería preguntarlles, aproveitando a súa presenza, conselleiro, como se pode profundizar, tendo en conta a potencialidade que ten o norte de Portugal en turismo, pero en cultura tamén, en moitísima proposta cultural, dende Braga, pasando por Porto, Guimarães, etc., e tamén a proposta cultural que pode ofertar Galicia. Como se pode traballar conxuntamente ou de maneira conxunta para poñer en valor precisamente esas potencialidades que temos? Bueno, eu creo que aquí o que temos que ter é unha vontade positiva e creo que iso non me cabe a menor dúbida que existe entre as autoridades
dun lado e do outro da raya, non só a nivel de autoridades políticas, senón tamén a nivel de empresarios ou a nivel tamén de recursos. Non? Ao final, somos unha unidade xeográfica pois, relativamente pequena, se nos poñemos a escala europea ou xa non digamos a escala mundial. E nos podemos complementar. É dicir, unha persoa pois, que aterriza a terra en Oporto pode facer o camiño portugués, pode percorrer vidas fermosísimas do norte de Portugal, pode chegar a Compostela, ou ao revés, unha persoa que chega a Santiago ou chega a Vigo ou a calquer cidade galega pode vir ao norte de Portugal, porque ao final somos, digamos, fillos, digamos, dos mesmos pais. É dicir, a nosa historia non se entende sen a historia do norte de Portugal, e viceversa, Braga e Lugo, sen ir máis lonxe. É dicir, temos moitos elementos comuns, unha paisaxe, unha forma de ver o mundo, e despois nos complementamos, porque sempre, querámonos ou non, o feito de cruzar a fronteira, cruzar a raya, e na coxe non exista, sempre dá pois, un pequeno toque pois, de exotismo. Non? Pois un visitante que ven ao norte de Portugal pode pasar a outro país e pois, ter unha gastronomía diferente, ter unha forma de comportamento diferente, non unha cultura moi semellante, pero sempre hai diferencia. Non? E iso enriquece. E se somos capaces de aunar e de crear todos xuntos pois unha visión conxunta, obviamente iso nos dá moita forza. E aparte, nos permite rendabilizar o que temos nós e o que teñen eles, o que teñen eles e o que temos nós. Podemos sumar esforzos, son recursos complementarios, temos facilidades para facelo, realmente creo que nas últimas décadas se ten avanzado moito na cooperación cultural, tanto a nivel puramente institucional como a nivel empresarial e social, e creo que aí temos un longuísimo camiño por percorrer e temos, sobre todo, un eixo vertebral, non? Que é o camiño portugués, que é unha vía pois, de intercambio, de produción cultural de primeirísimo orden, e se iso lle sumamos que temos unhas linguas prácticamente moi semellantes que nos entendemos sin ningún tipo de problema, pois creo que temos moito avanzado e creo que o noso turismo non se entende sin o norte de Portugal e viceversa. Falaba vostede da Roma portuguesa e de Lugo, aquí facemos dende o Eixo Atlántico, hai que agradecer tamén ese traballo. A presentación conxunta do Ar de Lucus e da Brácara Augusta, o sea, que facemos aquí cos dous alcaldes, con Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, e con Ricardo Río, alcalde de Braga. De facto, Portugal e Espanha, antes de 1986, viveram de costas voltadas. Em termos comerciais, Espanha era para Portugal o 8º parceiro. Hoje é o primeiro. É o primeiro cliente, é o primeiro fornecedor de Portugal. Portanto, as relações bilaterais não cessaram de crescer. Quando eu estava na Comissão de Coordenação, portanto, na cooperação e com a preocupação da cooperação transfronteiriça com a Galiza, encontramos uma boa receptividade do lado galego. Mas foi justamente com a chegada de Dom Manuel Fraga que se iniciou um processo muito forte de cooperação entre os dois lados. E Dom Manuel, a certa altura, propôs-nos que criássemos uma comunidade de trabalho. A comunidade de trabalho estava prevista no âmbito da Convenção Quadro da Cooperação Transfronteiriça da Comissão Europeia. Organizámos isso e isso foi muito importante porque há assim várias fases nesses processos. A primeira fase é um processo de conhecimento das pessoas, as pessoas conhecerem-se melhor, conhecerem as diferenças das administrações que são diferentes, e constituímos a comunidade de trabalho. A comunidade de trabalho tinha um grande mérito, é que pelo menos uma vez por ano reunia e estavam alinhados todos os responsáveis das duas administrações na área do emprego, da segurança social, das acessibilidades, da parte de montes e desenvolvimento rural. Como a cimeira hispano-lusa, pero versão galaica. Era assim uma cimeira entre os dois lados. E, de facto, nesses momentos a gente fazia sugestões e eu dizia: Dom Manuel, porquê é que nós não fazemos um parque conjunto do Parque Nacional de Jerez e Xurez? Ele disse: muito bem, mas é preciso fazer primeiro um estudo de ordenamento do parque. E foi feito o estudo, depois foi criado e depois sugerimos: porquê é que não havemos de importar da Serra de Gredos a capra hispânica que desapareceu em 1888? E Dom Manuel dizia: tem relevância política, vamos fazer isso. E tudo foi feito no sentido que isso fosse criado. Portanto, hoje a relação é muito mais espontânea.
Hoje os setores trabalham, os empresários, as universidades. Foi muito importante nesse processo ter sido criado a Associação dos Municípios Galegos e Portugueses Eixo Atlântico. Foi, sem dúvida nenhuma, porque é um processo que nunca falhou, foi sempre continuado. Sempre desenvolveu atividades em muitos domínios, na cultura, fez dossiês estudados profundamente. Portanto, nós tivemos a oportunidade de nos afirmarmos bem entre a Galícia e o Norte de Portugal. Eu posso lhe dizer que o Comissário Europeu Michel Barnier, que hoje é o que está a negociar o Brexit, na altura era Comissário da Política Regional, e ele disse-me: o vosso caso é um caso exemplar a nível da União Europeia. Caramba. Portanto, vocês foram muito longe. De facto, é assim que se deve fazer. Portanto, não há dúvida que foi uma boa atividade, e eu revejo muito em tudo o que foi feito. Agora, caminhos de futuro. Hoje, as pontes sobre o Rio Minho já estão construídas. A relação das universidades está estabelecida, os municípios também. Portanto, o que é que falta? O que falta é tudo de natureza mais imaterial. Portanto, aqui é que tem importância a cultura. E também me parece, deixe-me dizer isso, Sr. Conselheiro, parece-me que temos que fazer mais na área da juventude. Quer dizer, os jovens portugueses alguns conhecem a Galiza, mas não conhecem generalizadamente. Assim como também, e digo isto com alguma surpresa negativa, um dia fui convidado para fazer uma conferência na Universidade da Corunha. Era sobre o mercado ibérico de energia elétrica, que estive ligado também, e a certa altura, numa turma de 60 alunos, perguntei: quantos de vocês é que foram a Portugal? Ninguém tinha ido a Portugal. Quer dizer, poderá ser uma amostra pouco representativa, mas naqueles 60 jovens, nenhum tinha ido alguma vez a Portugal, de uma Universidade da Corunha. Claro. Portanto, é necessário fazer muito para que as organizações de juventude cooperem mais umas com as outras, porque o futuro está na juventude, não está nos da nossa idade, que já fizemos muito, não é? Agora, é necessário, digamos, o desenvolvimento económico acontece naturalmente, não cessa de crescer, mas com os municípios também há compatibilização de políticas, mas é necessária uma estrutura de coordenação que seja ativa e descubra quais são, digamos, os setores que são potencialmente mais dinâmicos e que podem desenvolver mais trabalho. Mas también temos que pôr as organizações que cooperam menos umas con as outras. Aí hai aspectos moi importantes como as universidades que están cooperando moitísimo, conselleiro, que tamén responsabilidade de vostede o tema da ordenación universitaria, por exemplo, en proxectos como Campus do Mar, non? As universidades do norte de Portugal coa Universidade de Vigo neste caso. Sí, no ámbito da Universidade Galega ten moita relación ca do norte de Portugal por razóns obvias, non? Hai proxectos interesantísimos como Campus do Mar, hai outros proxectos como por ser o noso propio Erasmus, para intercambio de profesores, o Xacobus, hai grupos de investigación conxuntos. Eu creo que aí hai unha forte relación entre as nosas universidades e as do norte de Portugal, non? E creo que ese é un punto fundamental. Fai moi pouco tempo estivemos tamén en Braga, nun centro onde hai moitísimos investigadores universitarios, no Centro de Nanotecnoloxía, e creo que aí temos que ter unha visión estratégica e temos que sumar esforzos e temos que de algún xeito ver como podemos competir do punto de vista do coñecemento e da investigación. Hoxe estamos, queirámoslo ou non, nunha sociedade tremendamente globalizada, nunha sociedade onde é moi importante, onde a clave é o coñecemento, non? Se queremos innovar, se queremos mellorar, se queremos producir de xeito competitivo, se queremos avanzar en todos os campos, non? E para iso temos que ter sinerxias, é dicir, no fondo, todo o norte de Portugal e toda en Galicia somos 6 millóns de habitantes, 7 aproximadamente. Hai moitísimas cidades no sudeste asiático, en China, que nos duplican, pero non unha, nin dúas, nin tres, moitísimas. En Latinoamérica avanzamos por ese camiño, é dicir, cada vez máis temos que ser capaces de xogar as nosas bazas dun modo intelixente, unirnos, buscar as sinerxias que nos poden potenciar e salir a competir fora, porque hoxe un estudiante de Braga pode estudiar, xa non só digo nunha universidade española, pode estudiar en calquera universidade do mundo e viceversa. Ou un profesor se pode mover, profesor se move moitísimo, investiga, e hai liñas de traballo conxuntas. E aí creo que as universidades temos que facer un esforzo notable en potenciar esa interacción. São focos muito importantes de visão internacional. Correcto.
Dá-lhe um pequeno exemplo. Exterior. Dá-lhe um exemplo de uma universidade ou de uma instituição de ensino superior que não é das maiores do norte de Portugal, o Instituto Politécnico de Bragança. Bragança fica já próximo da fronteira de Zamora. Tem neste momento 7.000 alunos, dos quais 1.600 são estrangeiros. Quer dizer, ao fim de semana, em Bragança, ouve-se falar eslavo, polaco, francês, inglês, portanto há uma diversidade e muitos deles conseguem tomar Bragança como a sua referência, a sua cidade. Talvez tem um potencial enorme de cooperação, não tenho dúvida nenhuma, e o conselheiro falava no potencial dos caminhos de Santiago. De facto é um potencial muito grande e isto remete para o turismo religioso. O turismo religioso apenas tem que mobilizar os recursos existentes, não é preciso fazer muito investimento, é preciso realmente cuidar da oferta de alojamento, mas eu posso dizer que eu vivo entre Porto e Braga e a minha casa é próximo do Bom Jesus e estamos agora também a candidatar a Património Mundial. Curiosamente, às vezes no Bom Jesus aparece uma excursão de polacos, ia dizer missa em polaco, um padre polaco, eles vieram por Lisboa, estiveram em Fátima, e agora vêm para Santiago. Tem ali um itinerário já de 3 pontos. Quería preguntarle ao conselleiro como se pode profundizar, por exemplo, na derradeira cimeira de Vilarreal, un dos puntos do acordo dos dous gobernos foi potenciar o Camiño de Santiago, os camiños de Fátima. Como se pode profundizar nese aspecto dende o punto de vista xa dende Madrid e Lisboa, dende a súa experiencia, pregúntolle, conselleiro, porque nos atinxe a nos de cerca. Eu creo que isto se potencia solo, non? O único que temos que facer as administracións e a sociedade civil é facer as cousas ben, non? E facer as cousas con criterio. Hoxe en día, creo que acaba de dicir don Luís perfectamente, hai unha enorme mobilidade de xente por moitos motivos. O religioso é pero os camiños teñen tamén un carácter, digamos, máis espiritual, máis alá do puramente religioso, do que se asocia puramente a unha crenza, a crenza católica, non? E hai moitísima xente pois que fai os camiños de Santiago que poden non ter fe católica, pero moitísimos coreanos, sin embargo fan dun punto de vista espiritual. Obviamente non se pode perder a referencia, e a referencia é un camiño de peregrinación a unha igrexa cristiana, a unha igrexa, digamos, onde hai un apóstol, non? E ten un carácter religioso. Pero creo que o gran éxito que tivo, que teñen os camiños e que poden ter outras rutas semellantes, é dotado dun carácter espiritual, onde calquer persoa, con independencia das súas crenzas, e por suposto, sexa ou non sexa practicante, pois poida identificarse e poida ter un camiño interior de cada unha das persoas e disfrutar da paisaxe, da gastronomía, das xentes, do patrimonio construído e xenerar en todo ese fluxo pois un retorno importante para a sociedade, tendo en conta tamén que son recursos pois que están moi difusos polo territorio. En Galicia, por exemplo, o Camiño de Santiago, os camiños de Santiago pasan por 120 concellos. A inmensa maioría concellos rurais, con pouca poboación, con pouco dinamismo industrial, económico. E o feito de que pase o camiño pois é un revulsivo económico, non? E ten un retorno para a sociedade. Co cual eu creo que temos que ser conscientes de que a cultura, como dicimos ao principio, é un valor non só cultural, co é, por suposto, histórico, patrimonial, senón que ten un valor desde o punto de vista económico fundamental e temos que facelo ben para que así se siga sendo e para conservar. Quería preguntarlle, conselleiro, xa que falamos antes de Patrimonio da Humanidade, polo tema das Illas Cíes, Parque Nacional das Illas Atlánticas, vostede que é un home de talante, puxérono aí para tentar alcanzar un acordo. Como vai ese intento de alcanzar un acordo, conselleiro? E como está o contexto a día de hoxe? É optimista, non é optimista para que poida haber acordo? Eu creo que ao final temos que aplicar o sentido común, non? É moi... non hai decisións que se vayan fora do sentido común. E aquí o sentido común é que de algún xeito haya unha liña de cooperación. Creo que se ofreceu no seu momento, ou a sigo ofrecendo, en que se integre pois a proposta, neste caso, que non existe técnicamente, nin formalmente, unha proposta que non existe, pois se integre nunha que xa existe formalmente e técnicamente, que é das Illas Atlánticas. E isto non é un capricho, isto ten un fundamento, e é que Illas Atlánticas existe como unha unidade non só xeomorfolóxica, paisaxística, ambiental, senón que existe xa como unha unidade de xestión. Ata o momento que nos di a experiencia que en España pois hai 3 espacios naturales declarados Patrimonio da Humanidade, e os 3 coinciden
con parques nacionales, como é o caso. E aparte, non é excluinte, é dicir, a ninguén lle fai daño, non perxudica a ninguén que, ademais das CIES, a Sons, Sárbora, tamén e Cortegada tamén sexan patrimonio da humanidade, porque é unha proposta moito máis coherente, é unha proposta moito máis unitaria e é unha proposta que ten, digamos, que cumpre cos requisitos para facelo. Fragmentar unha unidade como é un parque natural cun elemento solo, o tería máis difícil. É como, se me permite unha comparación, facer pois, o Camiño de Santiago por concellos, non tería sentido, non? E creo que, bueno, aquí ao final o importante é que teñamos sentido común, que seamos capaces de mirar máis alá, digamos, do árbol e vexamos o que está detrás deste árbol, porque aquí o que nos interesa é o mismo a todos, a Xunta e ao Concello, e é que as Illas Cíes sexan patrimonio da humanidade. E a Xunta tamén interesa, eu creo que a Galicia tamén interesa, que xunto ás CIES estén outros elementos que conforman o Parque Natural e que tamén lle dan valor ao Parque Natural. Como pode validarse eso? Non sei. Illas Cíes, Parque Nacional das Illas Atlánticas? Eu creo que a proposta que se fixo, creo que é unha proposta intelixente, é dicir, as Illas Cíes pois, é o principal elemento, ninguén o discute, e plantexar pois, Illas Cíes, Parque Nacional e Illas Atlánticas é unha liña, digamos, de integración, e é unha liña inclusiva, e é unha liña que ten moitas máis posibilidades, sin dúbida, porque non hai que esquecer unha cousa. Non hai que esquecer que isto non depende da nosa voluntad, non depende da vontade do Concello nin da Xunta. Estamos entrando nun ámbito tremendamente competitivo. Primeiro, a nivel nacional, e segundo, a nivel internacional, con calquer parte do mundo. E temos que ser moi coherentes nas nosas propostas, temos que facer propostas con un potencial real, e creo que fragmentar o Parque Nacional fragmentado, eso prácticamente inviabiliza a proposta. Sin embargo, se integramos todo, nos juntamos todos, pois o faremos mellor. E aparte digo unha cousa, as Illas Cíes, igual que a imensa maioría dos territorios dos parques nacionais, a propiedade, digamos, xurídica é da Xunta de Galicia. En torno ao 80% do territorio das illas é da Xunta de Galicia. Noutros é ao 100%, noutros pois, é do Ministerio, non? E creo que a propiedade administrativa, entre comillas, se entende por propiedade, é do Concello, e a redixosa, pois é do Concello de Cangas. Co cual, deixémonos de decir es mío, es tuyo, poñámonos a traballar, traballemos xuntos e vayamos por un objetivo que é un objetivo dun longo percorrido e no cual eu creo que temos que estar todos aí traballando para chegar a este objetivo. 10 segundos, falará co alcalde de Vigo, manter unha xuntanza. Eu teño a miña proposta aberta, o fixen 2 veces, sigo teño a disposición absoluta a ter un intercambio de pareceres, de opinións e de buscar un acordo, porque creo que non é que lle beneficie ao alcalde ou me beneficie a min ou a Xunta, lle beneficia a proposta, lle beneficia a Vigo e lle beneficia a Galicia. Conselleiro, don Luís, moitísimas grazas por acompañarnos neste tempo de Vigo e por hoy. Grazas aos dous por estar aquí. Pechamos esta entrevista e pechamos o programa. Vigo e por hoy, grazas e de que a mañá. Ata logo.